dela agora e ver a cama vazia, o que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Acesse sondaliberdade.com e compre o seu ingresso. Som da Liberdade, hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. A gravadora Maximus Records traz para a Rádio Musical FM 105.7 mais um super lançamento do cantor mais amado do Brasil, Gerson Rufino. Novo tempo, nova história. Um novo tempo, a nova história é o que Deus tem pra mim agora. Eu vou colher o que plantei. Assista o clipe completo no canal da Maximus Records no YouTube. Maximus Records, o louvor que você precisa na hora certa. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 42 10 3061. 11 42 10 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Atenção, você que está acompanhando a Musical nesse momento e vem sofrendo com muitas dores crônicas na coluna, no joelho e nos pés, mas ainda bem que o Lucas Marques está aqui mais uma vez comigo para falar do magnésio quelato, que vai resolver, não é mesmo, Lucas? É isso mesmo, Felipe. Magnésio quelato é excelente para te ajudar a melhorar casos de dores crônicas, porque ele age diretamente na raiz do problema. Além de trazer alívio das dores, melhora a sua locomoção, ajuda você a recuperar sua qualidade de vida e seu bem-estar, Felipe. E para quem está acompanhando agora, qual é a promoção, Lucas? É a melhor promoção. Tem um super descontão especial para quem vai ligar agora no 0800 591 1137. Tem a vitamina D3 de presente e massageador elétrico também. É para você ligar agora para garantir. 0800 591 1137 e ainda tem facilidade no pagamento. Ó, vai passar agora setembro, outubro, em novembro aqui você começa a pagar a primeira parcelinha no boleto, no carnê. Então liga, não perde tempo não. 0800 591 1137, Felipe. Valeu, Lucas. Agora com você, ligue e peça o seu magnésio quelato com todas essas facilidades. 0800 591 1137, não tem na farmácia. É direto do laboratório para sua casa. Ligue 0800 591 1137. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates.
Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, estou aqui na sua Musical FM 105.7 para mais um programa de debates. E hoje o tema promete, e que rufem os tambores, porque a tampa da chaleira vai voar. Hoje o tema é instigante, palpitante, controvertido, objeto de muitas pesquisas, debates e controvérsias na história da igreja. E parece-me que hoje será solucionado. Quem é pré vai ser pós, ou quem é pós vai ser pré, porque é duelo de titãs. E hoje eu já quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para o meu filho Davi, para minha filha Abigail e para todos os meus amigos do canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Antes de nós continuarmos, eu quero apresentar aqui os convidados. Nós temos aqui convidados de honra. Afinal de contas, no pré-tribulacionismo tem uns convidados de honra, né? Que conduz a esposa ao encontro do esposo para depois ir para o céu, né? Vamos lá então. Ouvintes, Eliandro Pereira de Poá. Irmão Eliandro Pereira de Poá, por favor, dá aqui o seu alô aqui para os amigos. Paz do Senhor, tudo bem? Amém. Você é de qual igreja? Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Está aí apresentado. Nós temos também o Renan. Olha só, italiano del Vecchio Susano, de São Paulo, lá perto de Poá. Não é verdade? E aí, tudo bem? Mesmo. Paz e graça a todos. Qual igreja? Sou da CCB. CCB, muito bem-vindo, CCB, Congregação Cristã no Brasil. Temos ainda o Mateus de Itaquaquecetuba. Bora lá, Mateus, presente de Deus. Dá o seu alô. Todos os irmãos aí, sou da Congregação Cristã no Brasil. Meu Deus, hoje... Olha aqui, hein? Que bênção! E temos o nosso amigo lá, o... João Batista, JB. João Yohanan, JB, lá do Espírito... Não, de Maranhão, São Luís do Maranhão. Shalom, graça e paz. É Amém. Uma honra, é um prazer. Peço a Deus que inspire vocês aqui. Qual é o nome? É a igreja? É Ministério Apostólico Internacional Shalom, São Luís. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém, meus queridos. Bom, você pode também participar conosco. Nós temos aí uma votação, a enquete pré e pós. Como é que tá essa enquete? Tá no Instagram, é isso? A nossa votação, a enquete no Instagram. Olha lá. Pré 60, esse negócio não tá muito certo não. E pós 40. Pós tinha que estar 5, né? Mas diz que tá 40. Isso é coisa do pastor César Cavalcante. Só pode ser, viu, meu? Não, o pré tá ganhando, não tá bom. Não, mas eu queria que tivesse mais. Ah, tá. Tá pouco, tá fraquinho. Tá, daqui a pouco aumenta, pastor, daqui a pouco aumenta. Tá muito pouco, meu. Já sempre foi majoritário, agora 60, 40, meu. Agora eu entendi. Agora você queria entendeu. mais, tá pouco. Queria mais, tá pouco. Bom, vamos apresentar aqui os nossos debatedores. Primeiro, o pastor César Cavalcante. Pastor César Cavalcante é pastor da Comunidade Cristã Genuína de Campinas e reitor da Faculdade Teológica Bethesda. É âncora dos programas Debates, Biblicamente e Crescendo na Fé, aqui na Musical 105.7 FM. Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB. Muito bem-vindo, pastor César Cavalcante. Obrigado, pastor Elias. Sei que hoje serei aqui, haverá um debate 2 contra 1, porque eu mereço isso. Se você quiser, eu entro também. Eu mereço. E que seja proveitoso. Eu vou pedir a todos os irmãos, porque assim, quando entra nesse assunto de pré e pós, já que não é um assunto salvífico, aí todo mundo fala, quem tá certo, quem tá errado, as pessoas já começam do outro lado esfregando as mãos. O pessoal já começou a falar que tinha mais de 30 pessoas querendo assistir ao vivo o programa e tal, mas eu quero convidar os irmãos à piedade, né? A analisarmos cada texto dentro do seu próprio contexto, que não hajam falácias de nenhuma das partes, nem manobras, né, nos textos gregos, hebraicos e português e tudo mais, mas que tudo seja para a glória do nome do Senhor. O que importa é que Jesus Cristo voltará e arrebatará a sua igreja, né, e que terá descanso de todas as suas obras aqui na terra, eternamente com Cristo, e reinaremos com Cristo, não apenas por 1000 anos, mas também por 1000 anos sobre os outros, sobre os ímpios, mas depois reinaremos com Cristo eternamente. Então, esse é o mais importante. E quando lê um texto, leia o texto dentro do seu próprio contexto e deixe que o texto fale. Não eu, nem o Átila, nem o Elias, mas que o texto tenha a primazia, que o texto tenha a palavra final.
Muito bem, nós estamos aqui também do outro lado com o nosso amigo, que nós nos conhecemos apenas pelas redes sociais. Pastor Átila, já inclusive fiz uma live no canal dele. Eu não me lembro o tema que a gente fez, foi a importância da apologética. Ah, verdade, a importância da apologética. Tava muito gostoso, né? A presença de Deus ali no ar. Muito forte. Uma live muito piedosa. Glória a Deus. Glória de Deus. E agora nos conhecendo aqui pela primeira vez, pessoalmente, daqui a pouco o pastor César está convidado. Nós vamos para um restaurante top, baratinho. É restaurante que cabe no nosso bolso e só que é top, viu, meu? Bênção de Deus. Pastor Átila, ele é pastor auxiliar, deixe-me poner mis ojos, né? Os óculos santos. Os óculos santos. Pastor auxiliar da Igreja Metodista Wesleyana, olha aí, em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Diretor do Instituto Dinamis, vice-presidente do Instituto Teológico Logos. Também é pós-graduado em Teologia Sistemática. Doutor honoris causa em Teologia e professor de grego e hebraico. Bacharel livre em Teologia, estudante de aramaico bíblico. Leciona Teologia e Línguas Bíblicas presencial e online em vários estados do Brasil. O que mais? Por favor. Queridos, graça e paz a todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez, retornando aqui a este programa e poder dialogar uma vez mais com o nobre pastor César Cavalcante. Eu quero fazer minha as palavras dele. Chamar os ouvintes à piedade. As posições aqui são divergentes. Vamos tratar de assunto aqui que é importante, mas não no sentido soteriológico, né? Então, antes de mais nada, nós somos irmãos em Cristo. Obviamente, vamos defender com veemência. Eu parto, pastor Elísio e pastor César, da perspectiva de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu pretendo fazer isso hoje com muita veemência, porém, temor a Deus e respeito, obviamente, ao meu oponente, tá? E eu quero mandar um abraço, posso? Pode. Quero mandar um abraço especial para minha esposa, irmã Letícia, meus filhos, Tainá e Yuri, todos os meus amigos que de uma forma direta e indireta contribuíram para que eu estivesse aqui nas minhas próprias condições. Eu não teria condições de estar aqui. Mas todos eles contribuíram, em especial para o meu amigo lá de Manacapuru, do Amazonas, irmão pastor Fagner Fernandes. Beijão no coração, meu amigo. Tu és de Deus. Muito bem, nós vamos dando continuidade a essa programação e eu já quero dizer para os irmãos que cada um dos debatedores, nesse período inicial, terão 4 minutos para suas considerações iniciais e depois seguiremos com 3 minutos para cada um para réplica, tréplica, perguntas e respostas. Bom, qual dos dois quer iniciar aqui? Quem é o mais jovem? Mais bonito sou eu, né? Agora, claro. Quem é o mais jovens? Quer iniciar, pastor César? À vontade. Posso? Então? Pode, por favor. Ok. Vamos pastor Átila Ribeiro, então, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu vou defender, obviamente, o pré-tribulacionismo e eu gostaria aqui de fazer algumas propostas. Primeiro ponto que eu vou tratar aqui é dos pontos fundamentais do pré-tribulacionismo. Obviamente, nós temos muitos outros, mas eu gostaria de destacar 6 pontos aqui nesse debate e eu pretendo discorrer com base nesses pontos, embora vamos ficar um pouco mais no argumento bíblico diretamente, geralmente nos debates fazemos isso, mas eu gostaria que o nobre pastor César, por defender a posição oposta, trabalhasse comigo esses pontos. Em primeiro lugar, o pré-tribulacionismo se estabelece devido à interpretação literal das Escrituras, que é a marca do pré-milenarismo. Interpretando literalmente as Escrituras, nós partimos para o segundo ponto, a distinção entre Israel e igreja. Há um plano de Deus para com Israel e um plano para com a igreja. Em terceiro lugar, nós temos que distinguir a natureza da igreja. A natureza da igreja impede com que ela estiver em qualquer parte da grande tribulação. Em quarto lugar, a natureza da própria grande tribulação. A natureza da grande tribulação, ela impede a existência da igreja aqui na terra nesse período. Em quinto lugar, a doutrina bíblica irrefutável e notória da iminência. A esses 5 pontos, eu acrescento o argumento que eu chamo de argumento bíblico propriamente dito, e eu também o chamo de coerência bíblica. Por exemplo, nós temos alguns textos que falam sobre o arrebatamento da igreja. Em ordem cronológica, nós temos, por exemplo, João capítulo 14. Eu gostaria muito que o pastor nos explicasse o que está em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai
há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, ou vos receberei, porque ali para lepsoma e vós média para mim mesmo. O segundo texto é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15, 16 e 17, quando o texto vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares. E depois o terceiro texto é a transformação dos santos, que vai ser 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 58, o que vai acontecer no momento do arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, para irmos de encontro ao Senhor. E os 4 textos clássicos da segunda vinda de Cristo em glória: Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarias capítulo 14. Eu não vou conseguir, pastor César e pastor Elias Soares e os demais ouvintes, encontrar nesses textos da segunda vinda de Cristo a ressurreição dos mortos, embora isso seja possível, a transformação dos santos que estiverem vivos e o levar da igreja da terra para o céu, para ir à casa do Pai, como Jesus disse em João capítulo 14. Nós não vamos encontrar isso nos textos da segunda vinda de Cristo em glória. E eu concluo, parte está quase acabando o meu tempo, não há uma passagem bíblica que apresenta a igreja dentro da grande tribulação. Não há nenhuma exortação bíblica que diz para a igreja aguardar a vinda do anticristo. Em contrapartida, nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, que nos manda aguardar a Jesus, que nos guarda, nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, verso 9, que diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. E Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Claramente mostrando que a igreja será arrebatada antes desse período tribulacional. Esses 6 pontos eu gostaria de trabalhá-los aqui nesse debate. Meu Deus, ele engoliu a Rádio Musical FM 105.7. Chegando. Pastor César, as suas considerações. É óbvio que para fazer perguntas se gasta menos tempo do que para dar as respostas. Então não é possível que eu dê as respostas a todos esses 6 pontos em 4 minutos. Eu não, acho que você não espera isso também aqui agora, né? Mas vamos lá. Interpretação literal do texto. Aí eu ia pedir qual é o texto que Jesus volta 2 vezes, literalmente. Existe um versículo onde Jesus Cristo volta 2 vezes, literalmente? Não. Já que o primeiro ponto que você colocou de 6 é a interpretação literal do texto, aonde está escrito que a grande tribulação durará 7 anos? Também não tem esse texto, entendeu? Então, a menos que ele apresente os versículos, né? Eu não lembro desses textos. Que Jesus volta 2 vezes, que a grande tribulação... E também que as bodas do Cordeiro duram apenas 7 anos. E que... Bom, os textos básicos, né? Que os pré-tribulacionistas não têm, mas apresentam através de uma espécie de manobra para construir a doutrina pré-tribulacionista, que é uma doutrina nova, com base na história da igreja. Não consegue ver a ressurreição dos mortos no texto escatológico de Jesus Cristo. Só ler os textos afins que você vai ter ali. Você mesmo citou Coríntios capítulo 15, enfim, que ali está elencado ali. Aliás, Coríntios capítulo 15 é todo um texto falando sobre a ressurreição dos mortos. Agora, a história da igreja, irmãos, é passar por sofrimentos. Ser crente, e aí passar por sofrimento não significa ter a ira de Deus sobre a igreja. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então não é o caso da igreja. A igreja não sofre a ira de Deus. A igreja sofre, aliás, já sofre agora com a ira daqueles que odeiam a Deus. Ser igreja que ama Jesus no mundo que odeia Jesus significa sofrer. Jesus Cristo, pastor Atila, o senhor manja mais de grego do que eu, imagino, acho que sim. Disse que nós seríamos suas testemunhas. Você sabe que testemunha em grego é mártir. O nosso chamado é para o martírio. O nosso chamado, quando Jesus nos chamou, o nosso chamado é para ir até as últimas consequências pela glória do nome de Jesus. Se o nosso chamado é esse, Jesus nos chamou de testemunhas, mártires, significa que
no primeiro ano da igreja teve morte, no segundo ano da igreja teve morte. Muitos irmãos passaram por tribulações. E nesse momento, aqui a gente está falando do Brasil. E no Brasil, o cerco está se fechando. Enquanto a gente está falando aqui ao vivo, o STF está votando leis contra a vida, que é contra a palavra de Deus. E o que eu entendo é que esse cerco vai se fechando. Alguns países, por exemplo, é proibido se converter. Alguns países, quem recebeu fotos do Paquistão na semana passada, 48 igrejas foram destruídas, queimadas, pessoas foram mortas. Eles já estão vivendo uma tribulação. O que eu entendo é que essa tribulação vai se avolumando, vai crescendo, e eu entendo isso com base nos textos bíblicos, até que alcance um domínio mundial. E esse ódio contra Cristo, que já tem ponta disso aqui no Brasil, vai se institucionalizando, e a igreja não experimenta a ira de Deus contra ela, de modo nenhum. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra os filhos da desobediência, ou da impiedade, ou da iniquidade, depende da versão que você tem aí. O que a igreja experimentou e continua experimentando é a ira dos ímpios, que vai governar o mundo inteiro e que vai perseguir a igreja no final. E é isso que a gente chama de grande tribulação. Pastor Átila Ribeiro, o senhor ouviu atentamente as palavras do pastor César Cavalcante, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, o que os ouvintes perceberam, a dificuldade do pós-tribulacionismo, e eu digo isso com óbvio respeito ao nosso pastor César, a dificuldade do pós-tribulacionismo em apresentar a resposta a essas perguntas. A resposta que ele deu, eu faço minhas palavras dele, é muito fácil perguntar do que responder, né? Eu gostaria que ele pelo menos tivesse respondido uma, mas ele não respondeu, que fique bem claro, a nenhuma pergunta minha. Eu vou começar do que ele disse de trás para frente. Vamos começar pelo argumento histórico, que o pós-tribulacionismo se vale para dizer que a doutrina... Eu acho isso até estranho para alguém do cabedal do pastor César, que é um exímio mestre, um exímio professor, usar ainda esse argumento. Em primeiro lugar, porque ele não é verdadeiro. Que fique bem claro para todos os ouvintes. Segundo lugar, porque, olha, a doutrina da depravação humana, pastor César, ela só se estabeleceu na igreja a partir do V século. A suficiência das escrituras, o sacerdócio de todos os crentes, a salvação pela fé, ela só se estabeleceu como doutrina a partir da reforma protestante. Só foi reconhecida a partir dali. Em segundo lugar, eu vou citar aqui os nomes, se eu quiser eu posso citar as referências posteriormente, por causa, como o senhor mesmo disse, do nosso tempo. Nós temos pré-tribulacionismo no decorrer da história. Nós temos o sermão do Pseudo-Efraim do IV ao VI século, aproximadamente. Nós temos o Codex Amiantinos do século VII ou início do século VIII. Irmão Docino, que faleceu no ano 1307. Increase Matter, de ano 1693. John Gill, 1697. Morgan Edwards, pastor batista na Pensilvânia, antes de 1788. Manuel Lacunza, que foi jesuíta no ano 1790. Edward Irving, Jornal de Morning Waite, Robert Baxter, Robert Norton, ou seja, nós temos referência histórica, sim, ao pré-tribulacionismo. Eu vou até indicar para os ouvintes um livro chamado de Dispensacionalismo Antes de Darby, de William Watson. Excelente livro, que desmorona o argumento que os pós-tribulacionistas usam, tá? Então o argumento do silêncio, ele deveria sair do pensamento do pós-tribulacionismo, primeiro porque ele não é verdadeiro, e segundo porque ele é incoerente. Outro sim, ele falou sobre a interpretação literal. Vamos lá, eu vou usar aqui o que alguns próprios pós-tribulacionistas, eles argumentam, os próprios pós-tribulacionistas. Por exemplo, Alice, ele diz, a interpretação literal tem que ser tratada desde o princípio. Pentecoste, usando esse argumento dele, ele diz, ele acaba de reconhecer que se a interpretação literal das escrituras for a verdadeira, que é a marca do pré-milenarismo, o pré-tribulacionismo se estabelece. O pós-tribulacionismo, ele é obrigado a interpretar o livro de Apocalipse, pastor César, com base na história. E isso não deixa de ser um método espiritualista. Por exemplo, espiritualizando a grande tribulação, etc. E o senhor disse sobre a grande tribulação que a igreja está passando? Tribulações não pode ser confundida com a grande tribulação. E Apocalipse 7,14 diz: Ruto eisin roer comeno tetlipsis tes megalis. Estes são os vindos da tribulação, da grande. Por 2 vezes repete ali o artigo definido. Muito bem, pastor César. Bom, vamos lá. Então, primeiro, eu não disse que a igreja está passando pela grande tribulação agora em momento algum.
Eu não disse isso. Essas palavras são suas. O que eu disse é que a igreja sempre passou por tribulações e que entendo que isso vai crescer até que se torne a grande tribulação. Sobre dizer... o que eu pedi para vocês no início, eu quero que seja um fato. Então, por exemplo, para quem está assistindo gravado, depois volte, pegue cada um desses documentos que o pastor Átila citou e pesquise a fundo. Como eu disse, né, falar é muito fácil, para responder demora mais tempo, mas eu vou pensar um desses daí. O Frei Dolcino, que ele citou. O Frei Dolcino é um anticristão, filho de Satanás, que inclusive tem situações aí de assassinatos e tudo mais. É esse cara que ele está citando como base para pré-tribulacionismo. Vamos lá. Dentre outros documentos que ele citou, Pseudo-Efraim é uma obra pseudo-epigráfica. Pseudo significa falso, ele sabe, né? Então ele está se valendo de falsos documentos, né? Então a primeira dica é: estudem isso a fundo. Volta lá. Quando ele fala Pseudo-Efraim, pega a obra do Pseudo-Efraim e pesquisa quem é o Pseudo-Efraim, essa obra, e quem foi o verdadeiro Efraim da história da igreja. E aí vocês vão ter uma ideia. Sobre o documento, o livro novo que saiu agora, Dispensacionalismo antes de Darby, não tem nada a ver sobre o pós-tribulacionismo. Nada, absolutamente nada. Eu li a obra. Não sei se o senhor leu. Aquela obra não fala nada sobre o pós-tribulacionismo, nem sobre o pré-tribulacionismo. Dispensacionalismo é um método teológico que divide a história da humanidade em dispensações. Inclusive, eu acho que é bem interessante o dispensacionalismo. Então, o senhor trouxe esse livro como se fosse uma prova de que desmontou o pós-tribulacionismo, sei lá. Não é verdade. É só ler o texto, é só ler o livro. Quem quiser, acho que é da Chamada de Meia-Noite, lê o livro, ele vai falar sobre a história do dispensacionalismo, que de fato o dispensacionalismo tem muita base na história da igreja, diferente do pré-tribulacionismo. Como ele disse que não queria ser pessoal, eu também não quero ser pessoal. Então eu queria ficar nas 4 linhas da Bíblia, entende? Vamos para a Bíblia Sagrada. Eu perguntei, aonde que a Bíblia diz que tem 2 voltas de Jesus? Aí ele não respondeu. Aonde que a Bíblia diz que tem 7 anos de grande tribulação? Eu queria saber essas respostas. Pastor, ainda tem 20 segundos. Pode usar. Por favor. Ok, bom, vamos começar de trás para frente mais uma vez, né? Ele disse sobre o dispensacionalismo, eu lhe disse também sobre o irmão Dolcino, que é filho de Satanás e tal. Em momento nenhum eu disse que abraço as ideias. A única coisa que eu citei ali foi para mostrar que, do contrário do que o pós-tribulacionista, a maioria pelo menos, diz, é que não existe, o pré-tribulacionismo é uma doutrina nova e tal. O argumento que eu usei foi esse. De fato, eu conheço a história do Dolcino, do Pseudo-Efraim, do verdadeiro Efraim, li o livro de Watson sobre o dispensacionalismo antes de Darby. Agora, pastor, é possível ser dispensacionalista e não interpretar literalmente as escrituras? Claro, não tem só uma estrutura de dispensacionalismo. Pergunta retórica, pastor. Pergunta retórica. Não é para eu responder? Não, só dizer sim ou não. É impossível. Não, pergunta retórica não é que você responde com sim ou com não. Tá. Veja que é pergunta retórica então, primeiro. É impossível, queridos, ser dispensacionalista e não interpretar literalmente, né? Tudo bem, vamos então aos textos bíblicos. Eu queria citar o meu terceiro argumento aqui. Ele me perguntou, mas ele não respondeu. Quando o senhor responder onde está a ressurreição dos santos, o arrebatamento da igreja nos textos da segunda vinda, aí eu respondo a segunda pergunta do senhor. Onde está? Não respondeu não. Mas tudo bem, o senhor não respondeu, mas eu vou responder para o senhor para ficar legal. Vamos lá. O pós-tribulacionismo, com esse argumento, eles estão tentando fazer uma teologia com base no silêncio. Ele pensa que é nós que estamos fazendo isso, mas quem está fazendo são eles. Por exemplo, pastor, nós não temos a menção do nome, que fique bem claro, Trindade na Bíblia. O senhor consegue me apresentar algum? Não tem. Mas harmonizando os textos, teologia sistemática, simetria bíblica, nós conseguimos identificar a Trindade com tamanha facilidade. Sobre a vinda de Cristo em 2 fases, o que os dispensacionalistas clássicos nomeiam, já os revisados chamam de 2 eventos distintos. Eu tenho mais tendência clássica do que revisada, mas os progressivos, eles não concordam completamente, mas nós não temos esse texto que diz diretamente, mas analisando os textos,
Nós conseguimos identificar, pastor, a igreja dentro da grande tribulação? Não. O senhor também usa o argumento do silêncio, porque na grande tribulação o que vai sobrar para os irmãos pós é confundir os santos que estão lá com a igreja. Aí eu vou partir na minha próxima fala, que o ouvinte fique bem, porque não tenho tempo suficiente agora, para explicar sobre a natureza da igreja e a natureza da grande tribulação, para desmistificar essa história de que as tribulações que nós estamos passando, a igreja sempre passou. Com base nesse argumento, pastor, Deus vai ter que fazer, sabe o quê? Com base no que o senhor está dizendo. Ressuscitar aqueles que morreram e não passaram por tribulações na época da igreja. Porque se fato a igreja tem que passar por tribulações, de fato é obrigada a passar, Deus vai ter que fazer isso. E aqueles que não passaram por tribulações. Eu volto a palavra para o senhor. Pastor César. Bom, vamos lá. Deus não tem que nada. Deus não tem que nada. Só com base no argumento do senhor. Não, mas eu não disse isso. Eu não disse nem de entender isso. Eu disse que passar por tribulação é a experiência comum da igreja. É a experiência comum da igreja. Porque a mesma ideia, eu faço o contrário, devolvo a gentileza. E os irmãos que estão passando por tribulação agora? São 200 mil cristãos mortos pela sua fé por ano. Então Deus está sendo injusto com eles? Então, vamos tirar essa questão da equação, como eu disse, vamos para as páginas da Bíblia Sagrada. Acho que fica mais fácil. O pré-tribulacionismo, ele é uma doutrina jovem, sim. Ela é uma doutrina jovem, sim. O que tem na história da igreja, depois de vasculharem bastante, encontraram lá alguns hereges, como esse Dolcino, ou livros que não têm nenhum tipo de credibilidade, como o Pseudo-Efraim e tal. Ele citou mais um ou outro aí, que eu nunca nem vi falar. Mas esse material não é um material... Quando eu digo que na história da igreja não existe, por exemplo... o arianismo tem uma posição sobre a cristologia, mas isso não é considerado como parte da história da igreja, mesmo que Ário seja um heresiarca da igreja. Por quê? Porque é herege, não conta. Então, apresentar documentos hereges, primeiro, acho que é feio para quem dá aula de teologia, para quem ensina sobre a história da igreja e tal, tudo mais. Então a gente está falando de documentos críveis. Ao contrário do que você faz apresentando documentos hereges, eu posso trazer, eu devo ter aqui no computador centenas de documentos, talvez uns 200 documentos, de verdadeiros filhos de Deus, de homens de Deus, da história da igreja, pais da igreja, grandes vultos da teologia que você conhece e tal. Todos eles são pós-tribulacionistas. Você foi apresentado da igreja metodista, muito embora é uma linha mais nova do metodismo. O metodismo é pós-tribulacionismo, é pós-tribulacionista. Então, aí tem que estudar a história do metodismo. Aliás, nenhuma denominação anterior a 1830 é pré-tribulacionista, denominacionalmente. Nem a sua. A metodista é anterior a 1830 e é pós. Então, todas as igrejas, todas as denominações anteriores a 1930 são pós-tribulacionistas. Vocês são de uma igreja pré, mas o hino do louvor é pós. Por quê? Porque os hinos são mais antigos do que a teologia que foi feita recentemente. Bom, acabou certinho, olha só, começou e ele terminou. Nós vamos agora para o nosso primeiro break, depois eu acho que nós vamos... não, mas é que nós vamos... É o chamado break, é que o senhor começou. Você quis começar, terminou comigo. Terminou com ele. E tá pela primeira vez eu vejo isso... você começa e termina. E pela primeira vez eu vejo isso acontecendo certinho, né? Verdade. Aconteceu certinho. Então nós vamos para o nosso primeiro break, depois nós voltaremos, mas eu gostaria que vocês voltassem fazendo um debate bíblico. É o que eu queria desde o começo. Faz meia hora que nós estamos aqui divagando em história. Vamos muito pro texto, legal, vamos pro texto. mas vamos para a Bíblia. Bom, vamos então agora para o nosso primeiro break e daqui a pouco voltaremos com a Bíblia. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. E o nosso recado da Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, é para você
que ama estudar a palavra de Deus e quer fazê-lo em profundidade. A FTB tem o curso fundamental em teologia com duração de 18 meses, tem o curso intermediário em teologia com duração de 12 meses, vamos falar em semestres, 3 semestres o fundamental, o primeiro, 2 semestres o intermediário e mais 3 semestres o nível avançado. São 8 semestres no total e você pode participar desse projeto como um todo, chamando pelo WhatsApp 99007-6844 99007-6844 e solicitando a sua vaga no curso de teologia. Ao solicitar a sua vaga, se for no dia de hoje, a promoção é a seguinte: você vai estudar os 8 semestres, isso dá 4 anos, isso dá 48 meses, tá? 48 meses. Deixa eu ser bem direto aqui para vocês. Como é um curso livre de formação em teologia, com 3 formações, 3 certificações, fundamental, depois intermediário, depois avançado, o tempo o aluno pode acelerar esse processo. Tem gente que faz na metade do tempo. Ao invés de demorar 4 anos, faz em 2 anos, tá certo? Seja como for, se você fizer em, 3 anos, tá? São 36 meses. Qual é a promoção da FTB? Você paga só 12 mensalidades e não paga mais nada. Você paga só... Primeiro o valor, né? R$199 é baixo, é bem legal. Detalhe, R$199 pelos 3 níveis, tá? Pelos 3 níveis. Pastor, quanto funcionaria cada nível? Eu já te falo. Fundamental 99, intermediário 160 e avançado 240. Somando tudo dá 499. Então o certo é pagar 499 vezes 48 meses. Normal. Na FTB, nessa oportunidade, esquece os 499. Então, metade de vou colocar R$500, metade disso aí dá 250. Esquece também. Você vai pagar 199. Só que ao invés de você pagar todo mês, enquanto você estudar, você paga apenas 12 mensalidades. Nada mais do que isso. Não precisa pagar entrada, não precisa pagar matrícula, não precisa comprar material. Olha, só material didático. São 56 disciplinas. 56 disciplinas. Se cada uma custar R$100, já dá 5.600. Esquece, você não tem que comprar. Sabe aquelas escolas que cada mês tem que comprar um livro? Não tem. Na FTB não tem. Todo o material didático chega na sua casa numa caixa. O Rafa vai colocar aí a caixa que chega na sua casa. Esse materialzão aí, ó, vai chegar na sua casa e você não tem que pagar nada a mais pelo material didático. Tá vendo aí? Primeiro as boas-vindas, e aí tem o material número 1, que é o nível fundamental, depois você tem o material número 2, que é o nível intermediário. Você nem precisa abrir o número 2 ainda, cai para dentro do fundamental. Depois o nível 2, que é o intermediário. Quando você recebeu a certificação do intermediário, tem o nível 3, que é o nível avançado em teologia. Tudo junto, você não tem que comprar mais nada. Não tem letras miúdas no que eu tô falando. A carteirinha de aluno, que agora é digital, dá desconto até no cinema. Que mais? Você faz estágio supervisionado, você faz participa dos eventos da faculdade como aluno, você tem acesso às videoaulas, à nossa plataforma, tudo isso. Então, se você tem interesse, vem com a gente. O WhatsApp é 0 operadora 11 99007 6844. 0 operadora 11 99007 6844. 99007 6844. E você, ao fazer a sua inscrição, você tem acesso a tudo que eu falei, o material didático chegando na sua casa. Acho que segunda ou terça-feira já chega o material didático na sua mão e você paga a primeira na fatura do cartão. São 12 vezes no cartão, a primeira para a próxima fatura. Então, se sua fatura é dia 20, você paga dia 20 do mês que vem. Até lá você já fez, é capaz de já ter feito uma ou duas disciplinas. Então, qualquer ajuda extracurricular tem na FTB, está disponível para você. E fica o desafio da FTB. Se você encontrar no Brasil um curso ou material que oferece tudo que a FTB oferece, não é o preço, aqui não é um assunto para cobrir o preço. O desafio da FTB não é sobre preço. É sobre qualidade de produto e serviço.
Se você encontrar no Brasil um curso, seminário, faculdade, universidade que faz tudo que a gente faz, o nosso fica de graça. Então é só me chamar pelo WhatsApp. Pastor, quero me inscrever. Por exemplo, muita gente está fora do Brasil. Hoje mesmo eu falei com 2. Um da Austrália e outro de Portugal. Poxa, pastor, hoje em dia com essa globalização, todo mundo se vê, tem gente assistindo a gente no Brasil e no mundo. Puxa, eu queria fazer, mas eu sou de Portugal. Não tem problema. Eu nem sei quantos alunos nós temos em Portugal, mas temos algumas dezenas, talvez centenas. Então o material chega, demora um pouquinho mais, mas chega aí na sua casa, no portão da sua casa. Tá certo? Então, vem com a gente. O WhatsApp é pelo WhatsApp que você faz o seu pedido. É só pegar o seu celular, salva o nosso número aí. 011, tá aparecendo aqui na tela, 0 operadora 11 990 07 6844, 011 990 07 6844. Coloca teu nome, tracinho teologia e a gente já manda o link, você mesmo faz a inscrição. É muito simples, é muito fácil. 990 07 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Olá, meus amigos, já estamos de volta para mais uma continuação do debate musical que pegou fogo. E fora do estúdio, aí é que a coisa pega fogo mesmo. Agora nós vamos mais uma vez, e agora quem continua é o pastor Átila Ribeiro. 3 minutos, pastor. Não tem mais tempo? Então agora, vamos lá então. Beleza. Bom, eu queria somente desfalar uma coisinha só que o pastor César disse. Ele disse que a igreja que eu pertenço hoje é pós-tribulacionista. É possível que o meu pastor esteja nos assistindo. A metodista wesleyana, ela é declaradamente pré-tribulacionista. Ok? Pré-tribulacionista. Diga-se de passagem. Agora vamos lá, vamos vir para o argumento bíblico. Primeiro que eu mostrei, pessoal, o que o pastor César disse, que não havia ninguém que pensava com o pensamento pré-tribulacionista no decorrer da história da igreja. Ele disse que a doutrina é nova. Primeiro que esse argumento é falacioso. Segundo, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos ter que deixar de crer, por exemplo, na suficiência das escrituras, nós vamos ter que deixar de crer no sacerdócio universal que foi fundado ou priorizado no contexto da Reforma Protestante, a suficiência das escrituras, sacerdócio universal, a doutrina do pecado original e etc. Agora vamos para os argumentos bíblicos, pastor. Eu queria tratar aqui agora da verdadeira igreja, a natureza da igreja, que foi meu terceiro argumento. Pastor César, em Efésios capítulo 1, verso 22, capítulo 5, verso 23, Colossenses 1:18, podem conferir, ouvintes, esses textos. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça desse corpo. Em Coríntios 11, capítulo 11, verso 2, e Efésios 5, 23, a igreja é noiva de Cristo. No verso 25, ela é o objeto do seu amor. No João, capítulo 15, verso 5, ela é os ramos dos quais ele é a videira. Vou falar devagar para o senhor anotar. Em Coríntios, capítulo 3, verso 9, Efésios 2, 19 ao 22, diz que a igreja é o edifício do qual Cristo é a base, a pedra angular. Vamos lá. Então, nesse ponto, existe, pastor César, uma união, uma unidade entre Cristo e a igreja, perfeito? Se a igreja estiver aqui durante a grande tribulação, como professa o pós-tribulacionismo, ela estará sujeita à ira. E eu vou mostrar aqui que as tribulações que nós estamos passando não é a grande tribulação, que é de um gênero totalmente... E essa palavra não é minha. Jeremias 30, verso 7, diz que é uma angústia de Jacó, um período incomparável. Jesus disse que nunca houve, nem nunca haveria um período como aquele, em Mateus capítulo 24, e Marcos 13 já tinha dito isso também. E Apocalipse 7,14 diz que é da grande tribulação. Tá? Então, se a igreja estiver aqui, por causa dessa união que tem Cristo com a igreja, ele, da mesma maneira, pastor, estará sujeito ao mesmo castigo. Só que em João, 1 João, capítulo 4, verso 17, diz, nisto é, vamos para a Bíblia, né? Nisto é perfeito amor.
para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós. A igreja, pastor, ela já é aperfeiçoada e liberta desse julgamento. Romanos capítulo 8, verso 1, João capítulo 5, verso 24, 1 João capítulo 4, verso 17, que eu disse. Se a igreja estiver aqui novamente, ela vai estar sujeita a esses julgamentos e as promessas de Deus, elas não teriam efeito. Para concluir, Apocalipse capítulo 3, capítulo 13, verso 7, diz que os santos serão vencidos e todos que estiverem na grande tribulação, eles estarão submetidos à besta e através dela a Satanás, que dá à besta o seu poder. Se a igreja estiver aqui, nesse período, ela se sujeitaria a Satanás e Cristo perderia o seu lugar como cabeça, ou ele mesmo, por causa dessa união com a igreja, estaria sujeito à mesma autoridade de Satanás. Isso é possível, pastor César Cavalcante? Haja vista o senhor dizer que os santos da grande tribulação, só afirma isso? São a igreja, claro. É a igreja. Óbvio. Beleza. Vamos lá. Então, primeiro, ele está dizendo assim, ele citou 6 ou 7 textos onde Cristo e a igreja são um corpo, edifício, o cabeça e o corpo, não sei o que, ótimo. Aí ele está dizendo, se a igreja está passando pela grande tribulação, então, e Jesus é um com a igreja, então ele também está sujeito, eu vou escrever exatamente o que ele falou, ao mesmo castigo, e isso não é possível. Ora, meu Deus do céu. E os irmãos que estão sendo atribulados agora? Mas é castigo e os 22, isso? Não é castigo, eles foram degolados no mar Mediterrâneo. Castigo de eu Deus? não te interrompi, pastor. Perdão. Pode voltar o tempo do pastor César aqui, pessoal. Não tem tempo. Esse bloco aqui não tem tempo. Perdão, mas de respeito aqui mesmo. Mas vamos lá. Aqueles 22 garotos que foram degolados, estando vivos, não é que eles foram assassinados e depois degolados, não. No mar Mediterrâneo. Então quer dizer que Jesus não é cabeça deles, eles não fazem parte da igreja por causa disso? Então esse argumento, não entendi esse argumento, na verdade. Agora, sobre os santos serem a igreja, eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é muito básica. Eles vão lá o texto de Daniel capítulo 7, né? Que a guerra dos santos lá, que faz guerra aos santos, vence os santos. Deixa eu achar o texto aqui. Eu acho que é o versículo 14. Versículo... Daniel capítulo 7. Enfim, Daniel capítulo 7. Eu não anotei aqui rapidamente o versículo. Mas... essas pessoas que são chamadas de santos ou escolhidos, se elas não são igreja, e são vindas de toda a tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse capítulo 7. Então não dá para falar que é só judeu. Esse pessoal não é igreja. Eles são salvos, pastor? E se eles são salvos e não são igreja, eles ficam onde? Vamos ler o texto? Vamos. Encontre o texto. Vamos lá. Daniel capítulo 7, quanto a mim, versículo 15. O meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca daquilo. Ele me disse: estes grandes animais são 4 reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Os santos do Altíssimo são aqueles que possuirão o reino e o reinarão para sempre. Versículo 21, se eu quiser ler. Não, pastor, eis que esse chifre... Não, eu que você queria ler, eu tô lendo. Eis que esse chifre fazia... Eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, que é uma clara evidência lá de Apocalipse 13, e prevalecia contra eles. Fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 22. Até que chegou o ancião de dias e fez justiça aos santos. Esses santos, se não são igreja... Eles são salvos? Se são salvos e não são igreja, não são noiva. Eles ficam onde na eternidade? Eu posso responder? Agora. Então, vamos lá. Eu quero deixar bem claro que o senhor não conseguiu resolver o problema da igreja estar unida com Cristo. Em primeiro lugar, as tribulações que o pessoal está passando hoje, eu não estou aqui desmerecendo, a igreja de fato passa por tribulações. Mas não é castigo de Deus, pastor. Mas eu nunca disse que é também. Não é castigo de Deus. É do mundo mesmo. A tribulação é a ira de Deus... Contra os filhos da impiedade. Contra os filhos da impiedade. Isso. E a Bíblia diz isso bem claro em Apocalipse, em toda a Bíblia Sagrada, nos textos da grande tribulação. A tribulação é a ira de Deus, não é a ira do diabo e do anticristo. Eles são apenas canais pelos quais a ira de Deus está sendo derramada na terra. Então, comparar esse sofrimento que a igreja está passando aqui com a grande tribulação é, no mínimo, um anacronismo gigantesco.
uma falta de, com todo respeito, de honestidade aqui no debate. O senhor não teve como sair da pergunta de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, que os santos lá estarão se sujeitando à besta, e se aquele povo for igreja, o próprio Cristo vai perder o seu lugar como cabeça, como primazia. Agora vamos... Eu sou desonesto. Agora, quem são esses santos, então? Pronto, eu vou responder agora. Esses santos que o senhor está dizendo, Daniel, já está respondendo aqui no próprio texto. Olha o verso 18. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre. A responder a sua pergunta, pastor, eu quero entrar no conceito da igreja do Novo Testamento como um mistério. Não escapa desse texto, não. Quem são esses santos que vão receber o reino e para todo sempre? Quem são? Vamos lá. Queridos, a igreja, ela é apresentada como um mistério no Novo Testamento. É só vocês conferirem o texto com honestidade. Está lá em Romanos capítulo 16, versos 15 e 17, 25 ao 27, Colossenses capítulo 1, versos 26 ao 29, Efésios capítulo 3, versos do 1 ao 7. A igreja, o fato de que Deus formaria de judeus e gentios um só corpo, nunca, absolutamente nunca foi revelado no Antigo Testamento. E constitui o mistério que Paulo cita nesses textos. Então esses santos aqui não são igreja, pastor. Agora, a pergunta se são salvos. Esses santos aqui são os santos que estarão sendo perseguidos durante a grande tribulação. E de forma nenhuma eu posso negar isso. Agora, eles não fazem parte da igreja que será arrebatada. E eles são chamados de santos por quê? Se eles não são de Deus, não são da igreja, não são nada. Eles são chamados de santos por quê? Santos porque são santos do Altíssimo. O texto responde, santos do Altíssimo. E eles vão herdar o reino para todo sempre. E eles não vão para o céu? Então, pastor, a sua pergunta está redundando em outra pergunta, que vai para outra pergunta, que vai para outra pergunta. Não. O senhor nunca vai estar. Eu fiz uma pergunta Resolve só. o problema, então. Por favor, pastor. Então, o senhor disse que eu sou desonesto. E eu achei um desrespeito, porque em um momento nenhum eu te desrespeitei, eu falei que o senhor estava sendo desonesto. Embora o senhor tenha apresentado textos espúrios. Mas, mesmo assim, eu não estou te chamando de desonesto. A honestidade tem uma questão de caráter. Pronto. Entendeu? Então, eu não sei se o senhor conhece meu caráter. Então, vamos lá. Quando Daniel cita os santos do Altíssimo, eu perguntei, quem são eles e como funciona essa salvação? Foi a minha primeira pergunta. Não foi essa a sua pergunta. Foi. É só voltar o texto. É só voltar o vídeo. Depois você assiste. O senhor perguntou quem são aqueles santos. Isso. E como funciona essa salvação se eles não são igreja? Eu já respondi. Tem 2 céus. Eu já respondi. Agora eu queria que o senhor resolvesse o problema de Apocalipse capítulo 13, verso 7, que eles vão estar sujeitos. E eu queria que o senhor resolvesse o problema que a própria Bíblia Faz uma pergunta em Apocalipse 13, 7, que eu não entendi a sua pergunta. Vamos lá, Apocalipse 13, 7. Então, qual é a sua pergunta lá? É aí que eu tô falando, pessoal. Temos mais 3 minutinhos e depois... Quando eu falo desonestidade, não estou tocando no sentido do seu caráter. O senhor está se fazendo aqui como assim? De fato, o senhor entendeu, pastor? Pergunta não entendi a pergunta de 13, 7. Por favor. Eu não entendi a sua pergunta de 13, 7. Por favor. Então eu vou reformular a pergunta e vou deixar o senhor à vontade para o senhor responder. E eu não vou lhe interromper. Em Apocalipse capítulo 13, verso 7, mostra que os santos são vencidos. Por que eu já acho, o pastor Elias e os irmãos estão nos ouvindo, já é um anacronismo aqui. Porque em Apocalipse 3:10 promete que o povo será guardado, preservado, a expressão ali, preservado, guardado, da hora. E aqui, nesse momento, eu não estou nem tratando da questão se vai ser antes ou se depois. Se o senhor pensa que ali da base para o pós, a igreja tem que ser guardada. Só que aqui esses santos são vencidos, certo? E todos os que estiverem... É só ler Apocalipse 13, do 7 em diante. Todos vão ser vencidos e vão ser submetidos à besta, através dela a Satanás, que dá para a besta o seu poder. Se a igreja estiver aqui nesse período, ela vai estar sujeitando a ira. E Cristo, como é o cabeça. Entendi a pergunta. Isso é possível? Então, vamos lá. Então, primeiro, Apocalipse 13, 7 não tem nada a ver com Apocalipse 3:10. Nada, tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Apocalipse 13, versículo 7, quem tem uma Bíblia que tem referência, a referência vai jogar de novo em Daniel capítulo 7, versículo 21, que é exatamente a pergunta que eu te fiz. Qualquer Bíblia vai te jogar lá para Apocalipse, para Daniel 7, 21. Lá tá, em Apocalipse 13 está dizendo assim: foi dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo, língua e nação, a adorá-la-ão e tal. O que ele está dizendo aqui é que essas pessoas, esses santos aqui, foram mortos pelo poder do anticristo, foram mortos pelo poder da besta durante 42 meses, que dá 3 anos e meio e tudo mais.
E esse texto é exatamente o correspondente do Novo Testamento ao texto de Daniel capítulo 7, que o senhor não conseguiu responder. Isso daí. Lá em Daniel capítulo 7, está dizendo que fazia guerra contra esses santos até que veio o ancião de dias. Ou seja, o ancião de dias é Cristo, acho que o senhor também concorda. Então essa guerra e essa perseguição contra os santos, que é a igreja, acontece até que Jesus Cristo volte. Quando Jesus Cristo volta, acaba a perseguição, e aí nesse dia, Jesus Cristo vai vencer o exército do anticristo. Está respondida a pergunta. O senhor pode ler Apocalipse 13:7 para mim, pastor? Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem venceu os santos ali? O anticristo. E aí, é possível a igreja perder para o anticristo? Bom, é só você visitar a Coreia do Norte, é só você ver qualquer lugar. O anticristo existe. Então, com essa fala, o senhor está dizendo que Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. Então, aquela promessa de Jesus, então, para a igreja... Mas aqui não está dizendo que foram todos os santos. Ele pelejou contra santos e venceram. E esses santos são os mesmos que ressuscitam gloriosamente. Então o senhor está desmembrando a igreja. A parte da igreja perde e a outra não. Eu vou te mostrar isso na prática. Vamos lá. Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá vendo como é que tá ficando difícil, pastor? Não tá, não. Tá sim. Tá vendo como é que tá é uma brincadeira? Você tá zombando? Não, beleza, eu aceito. Não tem problema. Se é uma brincadeira, tá tudo bem. Vamos lá. Em Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, ó. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Só tá lendo qual livro, pastor? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas nossas igrejas, à vista da vossa constância em todas as vossas perseguições e tribulações que suportam. O que é um sinal evidente, a tribulação que eles suportam, que é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis agora sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele tem paga tribulação àqueles que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. Santos aí é a igreja. Entende? Então, não tem como dizer que esses santos aí não é a igreja. Esse texto está mostrando na prática o que lá está profetizado em Apocalipse e que lá em Daniel capítulo 7 também está profetizado. Espero ter respondido. Tá, não, só continuar lendo, lê o versos 9 e 10 do capítulo. Vamos começar na primeira... Eu parei no 11. Calma. Vamos começar na primeira carta a Tessalonicenses. Na primeira. No capítulo 1, anote aí, pessoal. Capítulo 1, verso 9 e 10, é prometido à igreja que Jesus nos livra da ira vindoura, que é a tribulação. No capítulo 5, verso 9 da primeira epístola, também promete isso. Correto? Na primeira carta a Tessalonicenses, o que é um problemaço aqui pro pós, aí nós vamos para a segunda epístola, aí nós temos o capítulo 2. O capítulo 2, que vai falar no verso 1 da nossa reunião com ele e da sua vinda. No capítulo 3, da apostasia que tem que se manifestar, no versículo 3, perdão, no versículo 6 e 7, algo tem que ser tirado, o correto, por o anticristo se manifestar. Então o senhor está dizendo, o senhor disse que eu tinha trago para o texto de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. De todos esses textos que o senhor citou, vamos lá, segundo as Tessalonicenses 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com ele, vos exortamos a que ninguém vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis sequer por epístola, palavra, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. Ninguém de nenhum modo vos engane. Ele vai falando do dia do Senhor, da nossa reunião com ele. Isso é o arrebatamento. Ninguém de nenhum modo vos engane. Não, isso o que é o texto, pastor? Perdão. Segundo as Tessalonicenses 2, verso 3. Para os ouvintes. Peraí, falta 3 minutos, não falta? Não é 55 que eu tenho que anunciar? Falta quantos minutos, Elaine? Tá bom, falta 3, tá bom? No 58, continua. Eu perdi aqui o raciocínio. Vamos ler de novo. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, a chegada de Jesus e o arrebatamento, vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por epístola ou palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Isso não acontecerá, a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e sem que seja revelado o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe ao objeto, a tudo que se chama Deus e ao objeto de culto. Então o texto que o senhor citou está dizendo que antes do arrebatamento,
primeiro vem o anticristo. Em primeiro lugar, pastor, o senhor disse sobre o grego. No verso 1, nós temos aqui uma regra chamada regra de Sharp. ASKS, ou ASKS. Artigo, substantivo, cais, substantivo. A epsinagoge e a parousia, aqui não se aplica, não é a mesma coisa os dois. Tem que avisar isso para quem traduziu a Bíblia. Porque todas as Bíblias dizem exatamente do jeito que eu li aqui. Até essa Bíblia que você Deixa eu tá trabalhar o segurando aí. texto, esses 2 minutinhos que faltam, pastor. Bora. Deixa eu trabalhar o texto. Isto não acontecerá. O que o pós faz é isso. Ele para no verso 4. De maneira nenhuma vos engano. É só continuar lendo o texto todo, pastor. Aqui nós temos 2 coisas diferentes, pastor. A vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Tá bom? Isto, o que é que não acontecerá? A vinda de Cristo aqui é a vinda de Cristo em glória. É só continuar. No verso 5, por exemplo, ele diz: não vos lembrais que essas coisas eu tinha dito para vocês quando eu estava aí? Então ele está trazendo da memória. Tão verdade isso é que a primeira aqui nós temos uma conjunção de, que ela traz de volta um assunto que Paulo já tinha tratado, pastor. Então Paulo está tratando aqui, ele está diferenciando, o povo já estava ciente do que ele está dizendo. Aí nós temos o problema para os senhores no verso 6. O que o resiste, verso 7. O que o detém, aí no verso 8. É importante que depois vocês podem continuar, que agora nós temos que anunciar que esse programa ele vai continuar pelas redes sociais. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Você está cansado de sofrer com essa dor crônica? Você precisa do magnésio quelato. Ele vai tratar a causa dessa dor e vai fazer com que você durma muito melhor e tenha mais disposição no seu dia a dia. É só ligar agora 0800 591 1137. Tem um desconto especial. Você só começa a pagar no boleto daqui a 45 dias e tem presente também para você. É só ligar 0800 591 1137. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Olá, meus amigos, já estamos de volta pela sua Musical FM e agora pelas redes sociais. Meu Deus, o chão aqui tá tremendo, eu tô com medo aqui porque eu tô nem sei, no 14º andar. Jesus amado, que ele volte logo, viu? Mas tá muito bom, como você pode ver. Meus queridos, rapidamente eu quero dizer para vocês que nós temos uma Mega Master Blaster Plus promoção de livros, perguntas difíceis de responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, olha só que maravilha, esta mega promoção de R$770 por apenas R$360, com quem se casou Caim, onde esteve Jesus 12 aos 30, que era o espinho na carne de Paulo, quantas cruzes havia na época de Jesus, Jefté sacrificou sua filha, quem foi Maria Madalena, o que a mulher de Jó disse para ele, escatologia, que é o tema que está aqui fervilhando, mais de 100 questões, porque eu não sou pós-tribulacionista, a questão sobre a imortalidade da alma, são centenas de questões por apenas R$360. Você pode estar entrando em contato conosco pelo 0 operadora 11 94901 6633, 0 operadora 11 949016633 ou 0 operadora 11 94626 3000. E vamos continuar agora com o nosso debate.
Eu acho que era ele que estava concluindo. Depois o pastor César terá a palavra e eu quero fazer uma pergunta para cada um dos dois debatedores. Perfeito. Bom, só concluindo aqui, pastor, meu raciocínio nesse texto, o senhor usou 2 Tessalonicenses, veja só. 2, né? Aí o senhor disse aqui no verso de número 2, o senhor disse, no verso 3, perdão, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, isso não acontecerá sem que antes venha apostasia. Ele está dizendo, no seu pensamento o arrebatamento não vai acontecer sem que venha apostasia, se manifeste o homem do pecado. O senhor é um exegeta. O senhor é um professor de línguas bíblicas, inclusive o grego. E o senhor sabe que isso aqui não está apontando para o arrebatamento. Eu não sou professor de grego. Mas... de hebraico. Tudo bem. Perfeito. Aqui nós temos 2 substantivos no verso 1. Epsinagoguei, parousia. Há uma regra de Sharpe. Existem 6 regras, queridos, chamadas de regra de Sharpe. Só a primeira que ficou conhecida como a regra de Sharpe. Daniel Wallace, eu preciso citá-lo, porque ele é um excelente gramático, um dos maiores. Ele diz o seguinte: na construção ASKS, que é artigo, substantivo, CAI, substantivo, que é a conjunção, o segundo nome refere-se à pessoa mencionada com o primeiro nome, epsinagoguê, reunião, e parousia, vinda de Cristo. Refere-se à primeira pessoa quando não for impessoal, não for plural e não for nome próprio. Aqui, por exemplo, são os 2 substantivos impessoais. O Wallace diz o seguinte: de acordo com Sharpe, a regra só é aplicada exclusivamente com nomes pessoais singulares, nomes não próprios. Eu vou evitar agora os termos técnicos, pessoal, mas só resumindo. Aqui, o arrebatamento, que é a reunião, e a vinda de Cristo não é a mesma coisa. Sabe por que não pode ser, pastor César? Porque Sharpe fez essa regra, encontrou essa regra, para defender a divindade de Cristo em Tito, capítulo 2, verso 13. Se nós aplicarmos aqui dizendo que os dois referem-se ao mesmo evento, nós vamos minar a regra de Sharpe sobre a divindade de Cristo e vai tornar essa... Rapidinho, pastor, deixa o senhor falar à vontade depois. Eu já entendi isso. Você já entendeu? Então, tá, resumindo. Aqui não é o arrebatamento. Ele não está dizendo que a apostasia vai acontecer. Primeiro lugar, pastor, nas 6 primeiras traduções, o senhor está falando que ia falar de Bíblia, né? Nas 6 primeiras traduções inglesa, apostasia era traduzido como retirada. E eu não quero nem discutir isso aqui agora, porque não vai dar tempo. É traduzido como retirada. Agora vamos lá. Se isso aqui tivesse se referindo ao arrebatamento... Peraí, 6 traduções inglesas... Eu nunca ouvi esse argumento. 6 traduções inglesas? O senhor está dizendo que, por exemplo, no King James, lá, que é a principal tradução inglesa do mundo, lá no lugar de apostasia, está dizendo retirada? Sim. Na King James? Afastamento. Não, na King James não. Nas 6 primeiras traduções em inglês. Eu não vou tratar isso aqui agora, mas se o senhor quiser, a gente pode continuar tratando. Mas não, eu quero... Quais são essas 6? Porque a principal é a King James. Na King James eu sei. A King James não tem. Então o senhor está dizendo que tem 6. Resolve o problema. Resolve o problema aqui então desse verso. Então enquanto eu resolvo, você acha 6. Vou botar aqui para agora. Vamos lá. Vamos lá. Esse negócio de regra de Sharpe, lá não sei o que, tal. Sharpe é marca de televisão para mim. O texto está bem traduzido em português. E em português, eu vou ler em outra versão. Em português diz exatamente o seguinte, vamos lá. Porque se ele disser que está diferente, então tem que mudar todas as Bíblias em português. Porque todas as Bíblias em português vão dar esse sentido aqui. Vamos lá. Irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que é a nossa reunião com Jesus? Tá, vamos lá. Vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião. Nossa reunião com Ele. O que é a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele? Eu preciso explicar. Estou perguntando de novo. Ali ele tem uma conjunção, que é o de no grego. Traduzido em português como ora. Agora, irmãos, ele está trazendo um assunto que ele já tinha tratado com os ouvintes. Não, isso vai acontecer no versículo 5, pastor. Poxa, mas para ele falar o verso 5, vamos lá, no seu pensamento. Não é no 1, é no 5. O senhor está usando um argumento que o senhor teria que usar quando eu estivesse lendo o 5, entendeu? Pastor, eu vou ler de novo. No verso 1, eu estou trabalhando o texto, o nome disso aqui é trabalhar o texto exegeticamente. Tá. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A vinda de Jesus é a volta dele. A nossa reunião com Ele é o arrebatamento. Tá, a pergunta aqui é isso aí, sem dúvida. Vou continuar a leitura. Sem dúvida, nisso concordamos. Mas é no mesmo... Que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Quer por epístola,
quer por espírito, palavra ou por epístola, como se de nós procedesse, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de nenhuma maneira vos engane. Isto não acontecerá, isto o quê? O dia de Cristo e a nossa reunião com ele. Não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Agora responde, todas as Bíblias estão erradas? Não, eu posso responder então? Por favor. O senhor disse aqui, o dia de Cristo não acontecerá, correto? Só que aqui no verso 1 está falando de duas coisas, que é a vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Epsinagoge e parousia. As pessoas falam parousia, mas é parousia. Porque nós temos um homem com Y e o sigma tem um som de nunca tem um som de Z. Mas ok. Rapidinho, pastor. O senhor tinha dito aí, colocou em xeque o meu argumento, das 6 primeiras traduções inglesa. Ok? Isso. Do verso 3 como apostasia, no sentido de retirada. Anota aí, ouvintes. O Wycliffe Bible de 1384 traduz apostasia como retirada. Bíblia de Tyndale, 1526, também traduz. Bíblia de Coverdale, 1535, também traduz. Bíblia de Cranmer, 1539, também traduz. A Bíblia de Culatras, 1576, também traduz. A Bíblia de Beza, também traduz, 1583. E a Bíblia de Genebra, de 1608, traduz a palavra apostasia aqui. E eu não quero nem concordar. Eu vou ver cada um deles aqui. Perfeito. E os ouvintes têm, obviamente, vão conferir. Isso aqui é um argumento para mostrar que essa expressão apostasia, muitos entendem, e não é nem esse o assunto aqui do debate hoje, que essa apostasia também se refere a um afastamento. E se o senhor quiser, pastor, eu posso tratar isso aqui exegeticamente. Eu estou tentando fazer no verso 1 para nós chegarmos em todo o texto. Então, tudo bem, perfeito. No verso 1, nós temos 2 substantivos impessoais, parousia e epsinagoge, que é a nossa reunião com ele. Não se refere ao mesmo evento. A vinda é uma coisa e o arrebatamento é outra coisa diferente. É isso que eu estou tratando aqui da regra de Sharp, porque o senhor... com respeito, o senhor desconhece essa regra, como o senhor disse, né? Sharp para nós é um shampoo, o senhor disse. Então, por exemplo, a Bíblia de Wycliffe, que foi a primeira que o senhor citou, não diz. Eu tô com ela aberta aqui agora. O senhor lê inglês? O senhor leu a Bíblia de Wycliffe de 1384, essa Bíblia é de 1384? É. A Bíblia de Wycliffe de 1584. 1384. Então, mas só tem uma Bíblia de Wycliffe, ele não viveu tantos séculos pessoal, assim para traduzir várias vezes. Vou falar para os irmãos aqui, quem... Porque eu tô aqui com o texto em inglês, no man say you, eu não sou bom de inglês, in one manner, for buddy, ele vai dizer assim, primeiro vem, the come first and the man of, o primeiro vem o homem do pecado, e depois a nossa reunião com ele. Então, só tá lendo o verso 1. Não, no verso 3. Tá, lê o verso 3 em inglês aí. É o verso 3. Tá. É exatamente o verso 3. Eu vou deixar o grandão aqui pro senhor ver. Porque, por exemplo, lê aqui o verso 3. No man de sell you on manner for but station commerce. Aqui é o verso 3. Do man for... Primeiro vem o homem do pecado. Tá vendo? Ele tá dizendo, primeiro vem o homem do pecado, em português. Entende? Então não, usar lê o texto... 4, pastor, aí tá no 4. Pode ler quantos versículos o senhor quiser. Porque assim, a discussão é no versículo 3. Você pode ler quantos o senhor quiser, vai rolando aí a rolagem. Mas... Em primeiro lugar, essa Bíblia aí não é de 1384. Tá certo. Em primeiro lugar, essa Bíblia não é de 1384. Eu já passei por essas coisas. Tá, mas deixa eu vamos fundamentar, pastor. Porque senão o pessoal vai... O senhor tá colocando meu argumento em xeque. Claro que eu tô. É claro que eu tô. Eu vou pedir para todos os ouvintes que eu pedi logo no começo, pesquisar o nome de todas essas Bíblias e perceberem que não é um fato. Isso que o senhor falou não é um fato. Talvez o senhor pesquisou em algum lugar um estudioso que estava errado lá nesse lugar. Um estudioso chamado Winehouse, em Apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3. Sabe de onde está essa citação aqui, pastor? Do livro de Walvoord, O Arrebatamento. Querido, se eu estou com o meu argumento errado, Walvoord está errado, está sendo colocado em xeque pelo pastor. Winehouse também está errado, viu? Todas essas 6 Bíblias, não é 1500 que o senhor citou aí, é 1384. As 6 primeiras traduções inglesas. Ok, pastor? Não é essa aí não é de 1384. Essa aí é de 1500 e pouco. Essa aí não é a primeira. Essa aí, no mínimo, deve ser a terceira. Tá? Então, a primeira é 1384, que é o Wycliffe Bible.
A segunda, Bíblia de Timbale, 1526. Bíblia de Covardale, 1535. Bíblia de Cranmer, 1539. Bíblia de Culatras, 1573. Bíblia de Beza, 1583. Bíblia de Genebra. Delas diz isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta para cada um dos dois. Agora deixa eu me fazer uma pergunta. A questão é sobre apostasia, a tradução da palavra apostasia. Se é ou não retirada. Mas a minha pergunta eu faço para quem primeiro? Pode ser, pastor César? Agora, eu fiz primeiro pro senhor, agora eu vou fazer para você. Você não fez nenhuma para ninguém? Não, ele começou, então agora bora. Pastor César, se a igreja se Ló foi retirado lá de Sodoma e Gomorra antes da destruição, ele foi tirado antes. Falou, nós não podemos mandar aqui a destruição se você estiver aqui. Você tem que ser tirado antes. Se ele foi tirado antes da destruição, e Noé também foi tirado antes do dilúvio, por que a igreja também não pode ser tirada antes da grande tribulação? Bom, a primeira camada da resposta é que o Ló foi tirado no mesmo momento da destruição. Isso está escrito. Tanto que a mulher dele olhou para trás, a destruição já estava acontecendo, ela virou uma estátua de sal. Naquele momento, os anjos pegaram as filhas de Ló e saíram puxando. Só lê o texto de Gênesis capítulo 19. Opa, essa eu quero ver. E ela virou para trás para ver a destruição da cidade e ela virou uma estátua de sal. Segundo, Noé. Jesus Cristo cita Noé no capítulo 24 de Mateus. Eu não sei exatamente o versículo, mas eu acho que não é tão difícil. Versículo 27 até o 37 a 39. 37, né? Uhum. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O Noé não sofreu, não atravessou o dilúvio? Atravessou. O dilúvio caiu sobre Noé também, só que ele estava dentro da arca, protegido. Mas ele viveu o dilúvio, e sobreviveu ao dilúvio. Assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que Noé entrou na arca. E não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então a igreja está percebida, o Noé sabia o que ia acontecer, assim como a igreja sabe o que vai acontecer. Não é surpresa para a igreja, mas é surpresa para o mundo. Então, assim como foram nos dias de Noé, assim também será com a vinda de Jesus Cristo. Olha, aqui na minha Bíblia, em Gênesis capítulo 19, versículo 16, está escrito assim, olha, ele porém demorava, e ao amanhecer, 19:15, os anjos apertaram com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Uhum. Ele porém demorava-se e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Isso. E pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Que versículo que é agora? É o 16. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Fora da cidade. Agora, olha só o versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Então perceba que ele já estava fora da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas é no mesmo dia. Então, mas ele estava fora. Mas o que eu disse foi que é no mesmo dia. Não, mas não importa se é no mesmo dia. Por exemplo, se a grande tribulação, vamos supor, o Senhor vai arrebatar a igreja da hora e logo após acontecer a grande tribulação, agora eu vou responder. Foi tirado antes. É uma pergunta, vamos lá. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está dizendo assim, vocês vão ter tribulação por 10 dias, sereis atribulados e tal, sejam fiéis até a morte. A experiência de um santo de Deus nem sempre é a experiência de outro santo de Deus. Então você fala, mas e Ló? Mas quem disse que Ló tem a ver com alguma questão escatológica na Bíblia Sagrada? Então aonde é que Jesus ou algum apóstolo atrelou a experiência de Ló com a experiência da igreja no tempo do fim? Não. Mas mesmo assim, o Ló foi tirado no mesmo dia da destruição da cidade. Não, mas a minha questão é então, a seguinte. A cidade foi destruída assim como o mundo vai ser. Isto. E a igreja vai ser arrebatada. Só que a questão não é se foi no mesmo dia, é se foi antes ou depois. E ele foi tirado antes da destruição. Então, mas o Ló, ok, mas o que o Ló tem a ver com a grande tribulação? Isso, não, eu só dei um exemplo, porque o pastor afirmou que ele foi ele ainda estava, que ele estava lá.
Foi tirado quando começou a destruição, ele foi lá e pegou e acelerou. Não, ele não foi tirado do meio, não. Ele foi tirado antes. Então, é isso que eu quero dizer. Do mesmo jeito. Por que os anjos tiveram que acelerar o Ló e pegar pela mão e puxar? Então, mas eles já não estavam mais na cidade. Olha lá, ó. Olha aqui, olha aqui. O debate dos dois, é só aqui, ó. Então, era uma pergunta, mas agora virou um debate. Virou um debate. Ele foi tirado antes. Pastor César disse assim, quando que algum dos apóstolos referiu-se ao livramento de Ló no sentido escatológico? Eu posso responder para ele, pastor? Agora Pedro, mas lá não está dizendo sobre... Eu não estou dizendo que ele nunca mencionou. Eu estou dizendo aonde que o Ló é colocado como base para o arrebatamento. Não. Em lugar nenhum. Mas não é isso que eu disse. Deixa eu... porque agora a pergunta é para ele, ó. Mas depois os ouvintes a minha questão é, se Deus salvou Ló antes da destruição e também salvou Noé. Eu não sei, só para informação dos ouvintes, Noé foi salvo do dilúvio 7 dias antes do dilúvio acontecer. Ele já estava salvo. Então ele não foi salvo no dia do dilúvio, mas 7 dias antes. E Ló também foi tirado antes do dilúvio. Agora, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: se a igreja não passará pela grande tribulação, como é que o senhor lida com o texto de Mateus capítulo 24, versículo 29 a 34, que parece sugerir que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação? Então tá. Primeiramente eu vou ler o texto. Pode dizer que eu fui favorável. Vamos lá. Vamos ver se você vai fazer com ele a mesma coisa que você fez comigo. Olha, que fique bem claro. Esse texto aqui é significativamente fácil para o pré-tribulacionismo. Sem prepotência. Vamos ler o texto? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Aí nesse dia, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Então, nesse ponto, aqui está dizendo que esses escolhidos é a igreja. Essa é a pergunta, é o sentido da pergunta? A minha pergunta é o seguinte: o senhor defende que a igreja não passará pela grande tribulação. Perfeitamente. Mas esse texto parece sugerir, por exemplo, logo depois da aflição daquele dia. Vamos lá. Não diz que é antes da aflição daquele dia, mas depois da aflição daqueles grandes dias. É que tudo isso vai acontecer. Como é que o senhor lida com isso? Eu preciso entender, primeiramente, Mateus, todo o seu capítulo. No verso 3, nós temos 3 perguntas dos discípulos para Cristo. E a aflição é uma reportagem ao capítulo 24, versículo 21. Sim. A grande eclipsis megali. Como nunca, não é tribulações como o senhor alegou no início. Sim. É a grande tribulação. Sim. Perfeito. Vamos lá. No verso 3, nós temos 3 perguntas para os discípulos, pessoal. Eles chamam Jesus em particular, está em particular com eles, eles fazem o seguinte: dize-nos, quando acontecerão estas coisas, que sinais ou sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Embora o termo mundo ali não seria uma boa tradução para o termo aion, seria melhor traduzido como era. Então nós temos 3 perguntas. Quando acontecerão estas coisas? A anaforia do texto aponta para o que Jesus tinha dito sobre a destruição do templo, correto? Aí Jesus começa a responder, não em ordem cronológica. Agora, Mateus capítulo 24, para eu ser mais sucinto, no verso de número 20, os eleitos no contexto aqui, eles são judeus que são instruídos por Jesus a fugir no sábado. Aqui ele está tratando da segunda vinda de Cristo em glória. Só lê o verso 20. E que ouvirão falar dos falsos cristos, versos 23 e 24. E que ouvirão que o Cristo pode estar no deserto. Para concluir, pastor, o Filho do Homem, que é um título messiânico, nunca foi usado em referência à igreja. Será visto por todas as tribos da terra, vindo do céu. E nesse dia, ele vai reunir os seus eleitos. O termo ali, o adjetivo é klectos, ok? No verso 30 e 31. Por contexto, esse aqui é Israel. Então está tratando da segunda vinda de Cristo em glória. Aí quando nós vamos continuar a leitura do texto, nós vamos chegar, por exemplo, em Mateus capítulo 25. E depois, no final, haverá ali a separação. Pastor, se a igreja tiver sido arrebatada depois, não tiver sido arrebatada antes da grande tribulação, como que vai ficar o restante do pessoal para ficar aqui durante o milênio? Como que vai ficar aqui o pessoal? Só continua lendo. Mateus 24 não termina ali. Tem o 24 e o 25. Então, para o senhor, ali não é o arrebatamento da igreja? De forma nenhuma. Não tem ali a igreja sendo tirada. O que seria, então, se não é o arrebatamento?
Parece-me que é tudo muito parecido. Vem anjos, tem toque de trombeta, tem Jesus aparecendo e não é. Respondo com tamanha facilidade também. Nós temos 3 tipos de trombetas ali, nesse sentido. Não aqui no texto, aqui nós temos uma. Essa trombeta é a trombeta para Israel. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15 é a trombeta para a igreja, que é o sinal para a transformação, a ressurreição dos mortos, transformação dos santos, dos que estiverem vivos. E tem a trombeta, ou as trombetas de Apocalipse. 3 tipos, escatologicamente falando. Correto? Agora, aqui nesse texto, nós não vamos conseguir encontrar, é uma dificuldade que eu vejo nesse texto. Eu estou sendo sincero aqui de verdade. Eu vejo dificuldade aqui para nós vermos a ressurreição dos mortos, a transformação dos santos. É só nós pegarmos lendo Mateus 24 todinho e o 25, compararmos com João capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses capítulo 4, é só comparar. Não tem esses elementos aqui. Muito bem. Eu não descarto, pastor, rapidinho, deixa eu falar. Não descarto aqui, de fato é a segunda vinda de Cristo em glória. Negar isso é legal o texto. Bom, nós já estamos caminhando aí para a não ser que vocês queiram ir até as 14, né? Pastor César, vamos para as considerações? O que vocês acham, né? Ou querem continuar? Quer dizer, eu vou. Porque cada bloco foi iniciado pelo pastor Átila. Eu então vou encerrar e depois a gente faz as considerações finais. É que agora foi invertido. Não, é que foi invertido. É verdade. Nesse bloco, o senhor começou e ele terminou. Exato. Não foi assim. Foi. Eu fiz a primeira pergunta pro senhor. Mas é que assim, quando veio direto pro YouTube, o assunto é ele que tava falando. Mas tudo bem. Ele pode falar então, continuar. Não. Pode falar. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 29, veja só, a gente tem que entender que a tradução da Bíblia para a nossa língua, ela é eficaz. Só lembrando, cortando o senhor rapidinho, só lembrando, eu não pude ponderar a sua resposta. Não pude replicar a sua resposta. Que resposta? Quando ele perguntou de Ló. Mas tá bom, pode continuar. Mas aí com isso eu não posso comentar a sua ex. Tá bom. Então... Depois o senhor comenta. Então tá bom. César, por favor. Tá bom. Pra mim não tem regra não. Se você quiser falar sobre o que eu falei sobre o Ló, fica à vontade. Tá bom, então. Mas vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 29, é Jesus Cristo falando. E Jesus Cristo, ele fala assim, que depois da tribulação, e bem dito pelo pastor Elias, no versículo 21 fala a grande tribulação que nunca houve nem nunca haverá. E lá ele fala que os escolhidos estão no mundo. E aí volta a pergunta, quem são os escolhidos? Eu tenho essa dificuldade. Por favor. Eu respondo. Por favor. Não, tá tudo bem. Deixa eu concluir. É assim, ó, da minha parte, pastor, eu não tô sendo nem grosso nem jocoso com o irmão, embora o irmão tenha sido comigo algumas vezes nesse debate. Então eu não tô nem tirando onda, nem tirando sarro, nem humilhando, nem falando que o senhor é desonesto, não sei o que lá. Da minha parte, tá tudo tranquilo. Você pode responder e me interpelar quantas vezes o senhor quiser, tá certo? Então vamos lá. Eu voltando. Em Apocalipse capítulo, eu tenho uma dúvida, que quando eu falei se o senhor quiser responder, que é, quem são os eleitos de Mateus capítulo 24? Porque a Bíblia diz que se não fossem aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, a palavra é eclectos, é a mesma raiz de igreja. Se o senhor é professor de grego, o senhor sabe disso. Igreja é eclesia. Ekkaleo. E eleitos é eclecto. Preposição, então, é a mesma coisa, a mesma construção gramatical. Se eles não são igreja, como é que funciona o céu para vocês? Por exemplo, os judeus não são igreja, então eles não são noivos, eles não participam das bodas do Cordeiro. As pessoas que são salvas depois do arrebatamento, porque vocês creem que o arrebatamento é antes, tá? Depois vai ter uma galera salva, e essa galera lá em Apocalipse 7 não são pouca gente. É de que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essas pessoas, que não são judias, são de todas as tribos, línguas, povos, nações e tal. Essas pessoas não são judeus, não são judias, essas pessoas não são igreja para vocês, e essas pessoas são salvas. A minha pergunta é muito honesta. Como é que funciona esse céu para você? Elas são salvas como? Elas ficam onde? Essas perguntas eu posso responder? Por favor. Vamos lá. Primeiro lugar, falando sobre a questão da raiz. O nome disso é morfologia. Eclectos, né? As pessoas ali, em primeiro lugar, eclectos ali é um adjetivo. Eclesia é um substantivo. Primeiro ponto. Aquele texto ali, quando eles usam muito esse texto, nunca é usado para a igreja, mas também não é usado só para Israel. Fala
Não é, o eclecto? Nunca é usado para Israel, aliás. Isso, nunca é usado para Israel, sempre a igreja. Eu só troquei aqui os argumentos, mas deixa eu concluir. Não, eu entendi, tá certo. Né? Beleza. O argumento dos senhores é esse. Só que as cerca de 8 vezes que esse termo aparece no Novo Testamento, ele também é usado para anjos eleitos, o eleito que é Cristo. Então não é uso exclusivo para a igreja. Se for esse o caso, nós temos um problemão, pastor. Por quê? Por quê? Isaías capítulo 65, verso 9. Eu posso citar texto bíblico, não posso? Lá usa meus eleitos. A expressão ali em hebraico é baguer. Aí é a área do Senhor também. Baguer. Eleitos. Em Jeremias 23, verso 3, também fala sobre os eleitos que herdarão a terra. Eu mesmo reunirei o remanescente do meu povo, do meu rebanho, de todos os países para onde eu arrastei, e os trarei de volta às suas pastagens, e eles frutificarão e se multiplicarão. No verso 29, verso 14, eu te ajuntarei, Israel, de todas as nações para onde te expulsei, e te trarei de volta a este lugar. 31, verso 8, eu os remirei de toda parte, uma grande multidão. Só para a gente cumprir, para não ficar muito longo, Deuteronômio 30, verso 4, que foi um problema daquela outra vez, que você me interpretou errado. Desde os confins da terra, dali o Senhor teu Deus te reunirá, no caso de Israel. Então o que eu estou dizendo é que, em primeiro lugar, os eleitos ali não é exclusividade da igreja. Aqueles eleitos não são igreja. Ali se refere a Israel, pastor. Agora, sua segunda pergunta. Eu fiz 2 perguntas. A primeira parte é eleitos. O senhor citou vários textos, todos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é hebraico. Não Sem serve. dúvida. A palavra eclectos é no Novo Testamento. No Novo Testamento é sempre a igreja. Ou quando é anjo, tudo bem, mas é sempre a igreja. Quando é pessoa de carne e osso, é sempre a igreja. A segunda pergunta é a mais importante. Eu fiz ela no primeiro bloco, mas eu não tive a resposta. A ideia é, se eles não são Israel, se eles não são igreja, como é que funciona essa salvação? Eles ficam onde na eternidade? Vamos lá. Parece que essa pergunta que o senhor faz é difícil para o pré-responder. De fato, não é difícil, pastor. Na outra oportunidade que nós tivemos aqui, na verdade, no outro bloco, desse debate agora, não deu tempo de responder, porque o senhor não tem agora dá, vamos lá. Beleza. Primeiro ponto, eles vão ser, a pergunta é, a salvação durante a grande tribulação. Em momento nenhum, eu não sou representante dos pós do mundo inteiro, mas eu, pastor Átila, afirmei que não haverá. Isso é muito simples, é só nós lermos Apocalipse capítulo 7 e o verso 14. Vai ter salvos lá. Vai ter salvos. Tá. Beleza. Só que esses salvos não é a igreja. Então eu preciso responder. Não, então, porque essa é a pergunta que eu tenho feito desde o começo do programa. Eu tô respondendo, mestre. Tá, então vai ter salvos, esses salvos não são igreja. Como é que eles ficam na eternidade? Tá, eu preciso explicar. Vamos lá. A igreja é a noiva do Cordeiro. Só que eu preciso explicar dentro da cultura judaica. Jesus é judeu. O casamento, as bodas do Cordeiro, que representa a particularidade de Cristo com a igreja, é para a igreja. Em momento nenhum, nós estamos afirmando que esses salvos não fazem parte do povo de Deus. É só nós lermos Apocalipse capítulo 20, verso 4, pastor. Lá está a resposta dos senhores. Esses daí, nós temos a etapa das ressurreições. Nós não estamos nem tratando disso aqui, né? Então, deixa eu entender, ele faz parte do povo de Deus, certo? Parte do povo de Deus. Ok, mas não é a noiva. Tá, vamos lá. Israel é povo de Deus? Israel é povo de Deus? No Antigo Testamento, você fala? Ou no Novo? Até no Novo. Não, Israel é no povo Novo de Deus. Testamento é a igreja. O povo de Deus é a igreja. Beleza, então com essa fala do senhor, o senhor não é adepto à teologia de substituição, correto? Pelo menos... Eu tenho muito problema com essas teologias nominais, porque eu vou pro texto bíblico. Não, mas de ambos os povos fez um. Então, de ambos os povos, Deus fez um. Por exemplo, Paulo era judeu, só que ele se apresenta como judeu ou como igreja? Como igreja. Pedro era judeu, ele era igreja ou judeu no Novo Testamento? Igreja. Então, salvo no Novo Testamento, aceitou a Cristo como Salvador, para mim é igreja. Para mim é igreja. Agora, esse pessoal desculpa, Apocalipse 7... Você já disse que eles são povo de Deus. A minha pergunta é, lá no céu, na eternidade, onde é que eles ficam? Como é que funciona? Eles não têm direito às bodas do Cordeiro? Primeiro lugar, aceitou a Cristo, é igreja. Parabéns, perfeito. Quando o senhor disse que eu não quero usar termos teológicos. Poxa, nós somos 2 teólogos. E os ouvintes aqui são inteligentes. Quando o senhor problema com eu não abraço tudo que as pessoas falam, eu entendeu? Entendo, pastor. Você também é assim, é uma nomenclatura. Apresente o seu argumento. Tá, deixa eu apresentar. Eu preciso construí-lo, porque não é só dizer sim, não. Então constrói, independente da minha resposta. Constrói. Beleza, então, tá. Então, Israel e igreja são 2 povos distintos. Deus tem um tratar com a igreja
e um tratar com Israel. Durante a grande tribulação, a igreja, não a igreja nominal, a igreja de fato, verdadeira, ela terá sido arrebatada. Deus volta a tratar com Israel. Durante aquele período, Deus está preparando Israel e os gentios que estiverem durante a grande tribulação, e possivelmente vai ter crentes ali que estavam, enfim, que vão durante a grande tribulação. Arrepender e tal, tudo beleza. Aí vai ter salvação, correto? Vai ter as bodas do Cordeiro de Apocalipse, capítulo 19, verso 7, e sem provocar, o que é difícil pro pós explicar quando que vai ser as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a igreja sendo apresentada para Cristo, é difícil. Eu não vejo dificuldade nenhuma, mas foca na sua resposta. Só argumentos. Tá, não vejo dificuldade, pastor, uma benção. Vamos lá, então, tá. A tribulação é o tratar de Deus com Israel para quê? Para preparar Israel para receber o reino de Daniel, capítulo 7. A primeira pergunta que o senhor fez, que eu não consegui responder por causa do tempo, o senhor não deixou eu falar. Bem, segue aí. Que receberão o reino futuro. É Deus preparando Israel. A grande tribulação, pastor, ela tem dois objetivos. Preparar Israel para receber o reino, que é o milênio, certo? E povoar o milênio com aqueles que vão se converter durante a grande tribulação. Então aqueles salvos, eles não fazem parte da igreja do arrebatamento. Agora, como vai ser? Que é a sua pergunta. Como vai ser? Isso. Tá. Eles vão estar no céu? Apocalipse 7,14 diz. Estão lá. Tá. Esses são os que vieram ouvindo da grande tribulação. Então lá no céu tem povos diferentes. Não salvos. Não é porque essa. Um é a igreja, outro é Israel, outro é esse pessoal aqui, que nem é a igreja, nem é Israel, e é todo mundo. Se você crê assim também? Agora também. Eu tô respondendo. Vamos lá. Aí, tudo bem, agora deixa eu. Porque assim, nesse contexto, então, a minha pergunta é: eles participam ou não participam das bodas do Cordeiro? Posso falar que eu creio, então? Peraí. Eles participam ou não das bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro. Vou dizer de novo. Que é a noiva, né? Então, as bodas do Cordeiro, pastor, é para a igreja. Eu preciso fazer uma distinção aqui entre. Talvez seja algo para alguns novo, embora não é novo. Existe diferença das bodas do Cordeiro e a ceia das bodas do Cordeiro, pastor. Eita. As bodas do Cordeiro, a gente pode trabalhar. As bodas do Cordeiro é para a igreja. Que é a noiva. Que é a noiva. A ceia das bodas do Cordeiro... O apóstolo Paulo faz parte? Sem dúvida, ele crê em Cristo. Mas ele não é judeu? Oxe, em Cristo... Então, quando a pessoa se converte, ela não vira igreja? Porque se o apóstolo Paulo faz parte da igreja... Vamos lá. Isso aqui é coisa muito séria, pessoal. Eu não estou brincando aqui, descontraindo, mas é muito sério. Olha só, existem algumas alianças que Deus cumprirá literalmente com a nação de Israel. Nós não podemos confundir, pastor, escatologia nacional com escatologia individual. Em Cristo, tanto, vamos supor que eu fosse judeu, eu crio em Cristo, eu sou igreja como o senhor. Exatamente, exatamente, pronto. Só que há uma escatologia para a nação de Israel. Muito simples, Romanos 10, 11, 12. 9, 10 e 11. Passado de Israel no capítulo 9, presente de Israel no capítulo 10, futuro de Israel no capítulo 11. Todo Israel será salvo. Que Israel quer ir lá? A nação, pastor. Então você escatologia acredita que todos nacional. os judeus são salvos? Olha, aquele período da grande tribulação. É uma promessa naquele que Deus período fez. todos os judeus serão salvos. Assim. Aliança que Deus fez com Abraão, correto? Aliança abraâmica que ele promete a terra todinho. Aliança que Deus fez com a Palestina que ele promete. Aliança davídica de um rei que vai reinar literalmente no milênio. Então vamos lá. E a nova aliança. A primeira aliança de Abraão, lá em Gálatas está dizendo que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. A aliança que Deus fez, qual a segunda que você falou? Faz só um favorzinho. Gálatas 3, verso 7. Vamos lá. Porque meu Deus, eu acredito que essa posição nem os pré-tribulacionistas têm, tá? Vamos lá, não mas tem? O Elias falou que vai falar aqui, vamos lá. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Vamos ler um pouquinho antes, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé cristã que são os filhos de Abraão. Você está lendo Gálatas 3, versos 7, 8 e 9? Sim, eu tô lendo no 7 ainda. Tá bom. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé que são abençoados, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abençoado como? Abençoado, rapidinho, eu tô respondendo, tô te usando, só ler o texto para mim. Abençoado com o crente Abraão. A expressão usada ali, grave bem, a expressão ali é sin to pisto Abraão. Sin é de onde vem a palavra sinergismo. Junto. Então eles não vão ser abençoados, a igreja vai ser abençoada com o crente Abraão. Abraão
com o termo sintopisto Abraão. Então nesse momento o senhor deixou de ser dispensacionalista. Não, Por quê? Deus, não, Por quê? não. Porque essa posição é a posição do aliancismo. Negativo. Negativo. Bom, então tá bom. Negativo. Olha, pode o dispensacionalismo ele tem claramente uma distinção entre Israel e igreja. Porque, assim, no seu discurso, o senhor fala que tem dois povos, Abraão, a igreja e Israel. Tá, e no discurso... Só que nessa resposta que o senhor está dando agora, o senhor está lendo o texto bíblico, e no texto bíblico fala que os que são da aliança são os filhos de Abraão, que são a igreja. Abençoado entende? com... Exato, junto com Abraão. Junto com Abraão, exatamente, a igreja. Mas é o mesmo povo? E Abraão é chamado de crente aí. É o mesmo povo agora. Não, mestre. De ambos os povos fez um. Derrubou a parede da separação entre eles, de ambos os povos fez um. Deus tem um povo. Em Gênesis capítulo 13, Deus pediu para Abraão contar a areia da terra, correto? Em Gênesis 15, ele mandou Abraão, da praia. Da praia. Em Gênesis 15, mandou contar as estrelas do céu. Ali representa a descendência física de Abraão, os judeus, pela areia da areia do mar, e a descendência espiritual de Abraão, que é a igreja. É desse ponto que está tratando aqui. Os judeus é a descendência física de Abraão, nação de Israel. A igreja é a descendência espiritual. É só ler o contexto todo. Então, a minha pergunta é, quando a pessoa se converte, ele é a igreja? Em Cristo? Sem sombra nenhuma de dúvidas. Então acabou. Então o apóstolo Paulo participa das bodas do Cordeiro, porque é a igreja. Pedro participa das bodas do Cordeiro, que é a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Aceitou a Cristo, é a noiva de Jesus. A noiva de Jesus participa de tudo que está descrito no Apocalipse. Gente, o tempo, infelizmente, é contra nós. E nós vamos agora para as nossas considerações finais. Com quem que eu comecei? Com o pastor. Comigo. Não, com ele. Foi com ele. Então agora... Agora com ele. Ah, é assim? Então, maravilha. Bom, em primeiro lugar, pessoal, eu quero deixar bem claro e notório o meu respeito pela pessoa do pastor César. Eu coloquei ali a expressão da desonestidade. Obviamente, não toquei no caráter dele. Eu retiro, então, a expressão que eu disse isso. Não dá pra ser desonesto e ter bom caráter ao mesmo tempo, né, meu irmão? Quando eu me referi, isso aqui foi na sua fala do debate e tal. Então, fique bem claro o meu respeito ao senhor. Tem, perdão, tá tudo bem, meu irmão. Tá na benção. Depois eu pago o almoço pra nós, tá tudo certo. Não é ele que é desonesto, a fala, você quis dizer. É isso, a fala. A fala que eu fiz. É a fala. Que aí você. Não, Elias, não tem esse negócio. Se eu falar assim, sua fala foi desonesta, vamos melhorar o negócio aí. Tá bom, aqui tá perdoado. Maravilha. Beleza, vamos lá. Então, quero agradecer aqui por essa participação mais uma vez aqui. Hoje ficou um debate onde a gente ficou tratando mais dos textos, embora foi mais um pouco diferente do outro, tá bom? Mas eu fui muito abençoado, Deus lhes abençoe copiosamente, e eu espero que de alguma forma tenha contribuído. Ficou algumas respostas, tanto da minha quanto da parte do senhor, em débito, né? Não respondemos por causa do nosso tempo, como o senhor mesmo diz, tá bom? Mas nas próximas oportunidades, quem sabe, trataremos de assuntos pormenorizados. Mas eu estou satisfeito, eu posso muito bem louvar a Deus por esse momento aqui, e que Deus abençoe a todos os ouvintes. Suas mídias sociais, alguma coisa que o senhor quiser anunciar, agora é a oportunidade. Quem me quiser seguir lá no canal do YouTube, Átila Ribeiro Oficial, meu Instagram, PR Átila Ribeiro OFC, acompanha a gente por lá, ore por nós. Meu Instituto Teológico Dynamis também, tá lá no Instagram, entre lá, vai ser um privilégio ter você conosco. Deus abençoe. Pastor César. Bom, eu agradeço, gostaria muito que a igreja não passasse pela grande tribulação, mas infelizmente a Bíblia é clara. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, versículo 29, que depois da grande tribulação é que ele volta. O apóstolo Paulo diz que nosso encontro com Jesus não acontece antes que se manifeste o filho da perdição. Eu realmente não gostei da colocação do pastor Átila quando ele falou, me acusou de desonesto, mas ele tá tudo certo entre nós aqui, fica aqui nesse debate, não levo para frente mais. Não terei memória afetiva sobre isso. Você é um irmão, considero você como um homem de Deus. A gente já fez live junto, espero que não pare nisso. E se eu desrespeitei o irmão dessa forma, eu também quero pedir perdão. A minha fala final é que existe um céu só, um Salvador só, um Deus só. E esse Deus, ele tem o seu plano de salvar, de buscar e salvar aquele que se havia perdido. No Antigo Testamento, Israel funciona como esse protótipo para a humanidade, como funciona. E no Novo Testamento, a igreja assume esse papel. Se um judeu agora dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Salvador, nesse momento ele é a igreja. Nesse momento ele é nosso irmão em Cristo. E participará de todas as benesses destinadas à igreja de Cristo no final. Deus tem um povo.
Deus tem um povo que ele gosta de chamar de filhos. Esses filhos de Deus estão no Antigo Testamento, estão no Novo Testamento, através de duas alianças distintas. A aliança de Deus com Israel através do pacto do Monte Sinai, e a aliança de Deus com a humanidade através do pacto do Monte Calvário. E a partir desse momento, derruba-se a parede de separação entre eles, e quando Cornélio dobra o seu joelho, ali a porta da graça se alcança os pagãos, inclusive a mim, inclusive a vocês, porque nós também éramos pagãos, gentios, por assim dizer. Eu prefiro falar pagão, que é um nome menos técnico. E por causa dessa graça, dessa porta aberta, escancarada, e de tanta graça e de tanto amor, é que nós fomos alcançados. Deus abençoe. Quem quiser me seguir, todas as minhas redes sociais é César Cavalcante. Meu nome começa com S na digitação, aí quando for me procura S-E-Z-A-R, César Cavalcante, para enganar o inimigo, porque o inimigo vai pela ordem alfabética e o Átila começa com A. Meu Deus Ele do vai céu. primeiro no Átila, o meu tá lá na letra S. Então, @César Cavalcante no Facebook, no Instagram, no YouTube e tudo mais. E no final a gente está aqui providenciando o almoço. E por falar nisso, o senhor não é batizado, né, pastor César? Na Igreja Católica, né? Eu não. Você foi batizado na Igreja Católica? Você foi, Elias? Você foi batizado? Então você paga. Você vai pagar. Jogando pra cima de mim, Tá olha vendo, só. né, rapaz? Você não pode fazer isso, eu que te ensinei. Meus queridos, olha, um debate muito gostoso. Eu fiquei só aqui, viu? Só vendo as pancadas de lá e de cá. Que bênção maravilhosa. Espero que tenha mais um debate como esse. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo debate. Querendo Deus, um beijo no coração de todos. Um abraço para todos os meus amigos do Instagram e do YouTube, PR Elias Soares Oficial. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.